O presidente Maduro toma posse hoje para seu terceiro mandato consecutivo, cada vez mais questionado, mas para isso a gente tem um convidado, que é o professor Roberto Menezes, do Instituto de Relações Internacionais da Universidade de Brasília, que está aqui com a gente. Professor, bem-vindo, muitíssimo obrigado por estar aqui no Mapa Mundi com a gente. Bom dia, Sérgio. Bom dia, Patrícia. É um prazer falar com vocês e toda a sua audiência. Bom dia, obrigado. Pois é, professor, Maduro tomando posse hoje no seu terceiro mandato, né, numa eleição em que as famosas atas nunca foram apresentadas, nunca foram entregues, uma eleição questionada por boa parte do mundo, ainda não reconhecida pelo governo brasileiro, que decidiu mandar a nossa embaixadora para representar o governo brasileiro. A Giovanni Oliveira, nossa embaixadora na Venezuela, vai estar presente na posse, que, aliás, começa daqui a pouco. E como é que leitura que o senhor faz dessa decisão do governo de enviar uma embaixadora para uma eleição que, em tese, a gente ainda não... A gente, eu digo, o governo brasileiro, ainda não reconheceu o resultado, professor? O governo brasileiro ele tem mantido uma coerência em relação ao governo Maduro e, sobretudo, após a eleição de 28 de julho, na qual o Brasil não reconheceu a eleição de Maduro, a vitória dele, nem da oposição. E o Brasil, como foi o país que mais trabalhou para ter o Acordo de Barbados de outubro de 2023, que resultou, né, ou seja, que o principal objetivo desse acordo era a realização de eleições livres, transparentes, né, justas na Venezuela. Então, o Brasil ele ainda insistiu por mais um tempo, após 28 de julho de 2024, em tentar convencer o núcleo duro do governo venezuelano, né, envolvendo o Maduro, é claro, principalmente, mas também o Diosdado Cabello, tentar conversar com parte de outros, né, atores importantes do chavismo / madurismo na Venezuela, de tal modo que pudesse haver ainda alguma possibilidade, digamos assim, de salvar, entre aspas, aquela eleição. O Brasil, então, desde o final de setembro do ano passado, ele foi se distanciando, né, da questão da Venezuela, mas não ficou indiferente. Então, o Brasil entende, me parece, né, o governo brasileiro, através da diplomacia, do Itamaraty, através da sua assessoria internacional, de que, como o Brasil mantém relações diplomáticas com a Venezuela, e lá nós temos a embaixadora Glivânia, então, como o Brasil foi convidado de última hora também, creio que se o Brasil tivesse convidado 2 meses antes, o presidente Lula também não iria. Então, manter algum canal de diálogo com o governo venezuelano, me parece que esse é o objetivo principal do Brasil ir a essa posse. Posse que não é uma festa para o Brasil, né? E os demais países que questionam, de algum modo, a vitória, né, de Maduro. Então, nós sabemos, e o governo brasileiro sabe bem disso, que a posse do Maduro não resolve a crise política venezuelana. Qual o impacto que o senhor acredita que a detenção, e depois, mas essencialmente a detenção ontem da Maria Corina Machado, depois veio a notícia de que ela foi solta, mas qual o impacto dessa detenção na relação que Maduro tem com governos da América Latina que até então estavam mais alinhados com o madurismo? Isso é a primeira pergunta. E a segunda pergunta, se for possível o senhor já emendar, qual o peso da oposição hoje lá na Venezuela? A gente já viu nomes, né, que eram muito expoentes e fortes dentro da oposição. O Leopoldo Lopes, que foi preso em 2014, hoje já não está no país, ficou preso muitos anos. O Capriles, que me parece que sempre foi um nome que sempre acreditou no processo, apesar de tudo, né, nas eleições, concorreu muitas vezes e agora me parece que efetivamente desistiu. E temos agora a Maria Corina, que foi, né, detida e hoje é o nome mais expoente. Como o senhor vê o peso da oposição, as chances que a oposição realmente pode ter no futuro de fazer alguma coisa, mas começando pela repercussão da detenção da Maria Corina ontem em relação aos países da América Latina? Os países da América Latina e Caribe, nós temos basicamente 2 países que
estarão, me parece, na posse do Maduro, né? Nicarágua, que está muito parecida a situação política com a Venezuela, uma crise política profunda, deteriorada, e que o Brasil já retirou, né, seu embaixador, embaixadora do país. Por que o Brasil retirou? Porque quando teve, né, os 45 anos no ano passado da Revolução Sandinista, 79 2024, o Brasil não autorizou, enfim, a ida da Embaixada Brasileira ao evento. E isso gerou esse atrito mais direto com a Nicarágua. Cuba também estará lá. Então, os países, a Venezuela Chile rompeu relações diplomáticas com a Venezuela rompeu com o Paraguai, o Uruguai tem sido muito crítico e, para não dizer, claro, também nem precisaria, mas só para acrescentar, o caso da Argentina. E o Brasil, dado o peso político e geopolítico que ele tem na região, o Brasil, ele não quer, ele sabe que ele não deve, né, romper, partir do Brasil a uma ruptura diplomática com a Venezuela, mas também não sabemos se o Maduro buscará isso. Porque o Maduro, nesse momento, a preocupação que foi acrescentada à crise política venezuelana é a chegada do Trump daqui a 10 dias ao poder nos Estados Unidos. E o Trump tem dado declarações que vai anexar o Panamá, a Groenlândia, vai anexar o Canadá e por aí vai, demonstrando que ele deve ter uma política externa agressiva logo no início do seu governo. Então, já vimos que o Trump também se manifestou sobre a situação política na Venezuela, em especial no caso da detenção da Maria Corina Machado, pelo que as informações ainda são um pouco desencontradas. Há quem diga que não foi detida, outros foi detida há pouco tempo, por aí vai. Mas, enfim, o fato é que a oposição hoje na Venezuela, ela é hegemonizada pelo grupo da Maria Corina, em especial, né, na figura da Maria Corina, e a posição na Venezuela, nós sabemos que antes mesmo das eleições de 28 de julho, todos que discordavam e que participaram, inclusive, do governo Maduro, do Chávez, 2013, figuras importantes, prefeitos, governadores, que estiveram na Suprema Corte, no equivalente na Venezuela, eles estão exilados, a maioria deles na Espanha. Então, com o Maduro, ainda mais nesse terceiro mandato dele, a oposição ou ela vai ficar, né, vai ser forçada a ir para o exílio, ou ela vai ser os principais nomes estarão em prisão domiciliar, né, como até acontece com algumas figuras importantes no Mianmar, né, um país lá da Ásia Central, de tal modo que ou vão para o cárcere mesmo. Então, a oposição sabe que, enquanto o Maduro estiver no poder, a gente fala que o Maduro está no poder, mas hoje quem tem o poder mesmo de fato na Venezuela são os militares. Os militares controlam a economia, os militares é que dão as diretrizes de fato hoje no regime venezuelano.